Olá, pessoal, vamos continuar. Atividade 3, página 11, frações e decimais, língua materna e linguagem matemática. Item 1, calcule e registre o que está proposto no quadro a seguir. Utilize a calculadora para registrar os cálculos. Então, nós já fizemos uma parte dessa atividade na apostila, no caderno do aluno laranja, né? Fizemos alguns desses. Já corrigimos também. Então, aqui eu tenho 1 dividido por 2, representar na forma fracionária, escrever por extenso a representação fracionária, colocar a representação decimal e escrever por extenso essa representação decimal. 1 dividido por 2, 1 sobre 2, escreva por extenso 1 meio. Forma decimal, fração, numerador dividido pelo denominador. 1 dividido por 2, 0,5, 5, uma casa decimal, décimos. 1 dividido por 4, 1 sobre 4, 1 quarto. 1 dividido por 4, 0,25, eu leio 25. Agora eu tenho duas casas decimais, 25 centésimos. Tudo bem? 1 dividido por 5, 1 sobre 5, 1 quinto. 1 dividido por 5, 0,2, eu leio 2, uma casa decimal, 2 décimos. 1 dividido por 8, 1 sobre 8, 1 oitavo. 1 dividido por 8, 0,125. Tenho 3 casas decimais. 125 centésimos. Opa! Desculpa, pessoal. Centésimos é quando eu tenho 2 casas decimais. 3 casas decimais. Milésimos. 125 milésimos, porque são 3 casas decimais. Olha lá, vamos ter atenção, professora. 2 dividido por 4. 2 sobre 4. Eu leio 2 quartos. 2 dividido por 4, 0,5, que são 5, uma casa decimal, 5 décimos. Ai, que feio, vou arrumar para ficar mais bonitinho, né? Por isso tem que prestar atenção no que está fazendo, para escrever direitinho e não se enganar. 5 décimos. 2 dividido por 5, 2 sobre 5. Como eu leio? 2 quintos. Quanto que é 2 dividido por 5? 0,4. Eu leio 4 décimos. 2 dividido por 8. 2 dividido por 8. Forma fracionária, 2 sobre 8. 2 oitavos. Quanto que é 2 dividido por 8? 0,25. 25
centésimos. 2 dividido por 10. 2 sobre 10. Leio 2 décimos. 2 dividido por 10, 0,2. 2 décimos. A leitura é a mesma, tanto fracionária quanto decimal. 2 décimos, 2 décimos. 3 dividido por 4, 3 quartos. 3 dividido por 4, 0,75. 75 centésimos. 3 dividido por 6. 3 dividido por 6. 3 sobre 6. Eu leio 3 sextos. 3 dividido por 6, 0,5. 5 décimos. 4 sobre 4. Eu leio 4 quartos. 4 dividido por 4, 1. Eu leio 1 ou 1 inteiro. 4 dividido por 8, 4 sobre 8, eu leio 4 oitavos. 4 dividido por 8, 0,5. 5 décimos. Então, percebam, sempre que eu tenho uma casa depois da vírgula, décimos. 2 casas depois da vírgula, centésimos. 3 casas depois da vírgula, milésimos. Ok? Página 12. Teve uma aluninha que me chamou para falar, professora, não entendi a B e a C. A B e a C era registrar o que você descobriu a partir do registro na tabela, realizando as divisões. O que eu posso perceber? Vamos ver o que a gente pode perceber. Olha quantas coisas iguais nós temos. Meio, 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 meio. Forma decimal igual. Forma fracionária escrita de forma diferente. Meio, 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos. Ele é o mesmo número. Por quê? O que eu posso dizer? O que eu descobri realizando essas divisões, transformando em um número decimal? Eu descobri que meio, ele é equivalente. Lembram de fração equivalente? Equivalente a 2 quartos, a 3 sextos e a 4 oitavos. É a mesma fração, só que escrita de forma diferente. Todas elas me resulta 0,5, 5 décimos. Todas elas é meio. Tudo bem? Outra que eu posso dizer, analisando aqui na tabela que eu preenchi. Tem mais uma, ó. 0,2. 0,2. 2 décimos e 1/5 também é equivalente. 0,25. 0,25. 1 quarto e 2 oitavos também são frações equivalentes. São frações iguais, ó. 1/5 é equivalente
a 2/10. Todas elas resultam 2/10. 1/4 é equivalente a 2/8. Todas elas, as duas, resultam 25 centésimos. Tudo bem? Registre quais regularidades foram observadas. Já registrei aqui em cima. São essas regularidades observadas das frações equivalentes. Eu posso escrever o mesmo resultado de formas diferentes. Atividade 4. Porcentagem e cálculo mental. Calcule 1% e 10% dos valores indicados no quadro a seguir. Então, eu tenho R$200, R$350, R$572. 10% de R$200. Como é que eu faço para descobrir a porcentagem de um número? Dez por cento. Posso dividir o 200 por 100 e pegar 10 partes. 200 dividido por 100. 2. E pegar 10 partes. 20. 1%. 200 dividido por 100. 2. E pegar uma parte. 2. 350. 10%. 350 dividido por 100. 13,50. Pegar 10. 35. 1%. Porcentagem, né? Dividir por 100. 350 dividido por 100. 13,50. E pegar uma parte. 13,50. 10% de 572. Vou dividir por 100. 5,72. E pegar 10 partes. Multiplicar por 10. 57,2. Que é R$57,20. E 1%? 572 dividido por 100, 5,72. Pegar uma parte, 5,72. Ok? Agora registre a forma como calculou 10% e 1% de um dos valores apresentados no quadro. 10% de um valor. Como que a gente fez 10% de um valor? 10% de um valor. Como que a gente calcula? Nós dividimos. Essa é uma das formas, tá? Não sei a forma que você achou mais fácil. Dividimos por 100. O valor total, né? E pegamos 10 partes. Isso, 10%. E 1%? Dividimos por 100, o valor total. E pegamos
uma parte. 1%. Utilizando o mesmo raciocínio, como você calculou mentalmente 11% de um valor e 12% de um valor? Como que nós faríamos 11% e 12% de um valor? Se nós já sabemos quanto é 1%, o que nós fazemos? Se eu já sei 1%, se já sabemos 1%, basta multiplicar esse valor por 11 ou 12. 11 ou 12. Eu encontro 11% e 12%. Registre a forma de calcular mentalmente 12% de 500. E agora? 12% de 500. 10% de 500. 100% é o total, 500. 10% é uma parte de 10, né? Então, eu vou pegar o 500 e vou dividir por 10 na minha cabeça. Eu vou encontrar 10% de 500, 50. Se 10% de 500 é 50, quanto que é 1% de 500? Se 10 é 50, 1% é 5. E 12%, professora? 12% é 10% mais 1% mais 1%. 50 mais 5 mais 5. 60. Professora, fiz diferente, deu 60. Perfeito. Existem várias formas de você encontrar porcentagem. Se você fez diferente e encontrou 60, parabéns. Página 13. Calcule 50% de 200. 50% de 200. 50% é metade, porque o inteiro é 100%. Metade de 200. Metade de 200 é 100. 1/2 de 200. Metade. Metade de 200 é 100. 25% de 600. 25% de 600. Professora, 100% é o total. 25%. 25%. 25%. Se eu for simplificar esse número, por 25. 25 dividido por 25, 1. 100 dividido por 25, 4. 25% de 600 é uma parte de 4. Então, eu quero só uma parte de uma divisão de 4 daqui. Quanto que é 600 dividido por 4? Uma vez o 4, 4. 6 tira 4, 2. 5 vezes 4, 20. Para 20, 0. Abaixo 0. 150. 25% de 600 reais. Eu quero uma parte só. 150. Professora, fiz diferente, deu 150. Perfeito, muito bem. Existem outras formas de calcular porcentagem. 1/4 de 600. Professora, a senhora ensinou a simplificar. Era 1/4, legal. Uma parte de 4, nós já fizemos. 150. 75% de 400. 75%. Vou simplificar.
Aqui dá para simplificar por 2, porque 100 é um número par. Dá para simplificar por 2,75? Tem número de final 5 na tabuada do 2? Não. Simplificar por 5. 75 dividido por 5. 15. 100 dividido por 5. 20. Dá para simplificar por 5 de novo. 15 dividido por 5. 3. 20 dividido por 5. 4. 75% são 3 partes de 4. Então, eu tenho que dividir o inteiro por 4 e pegar 3 partes. Meu inteiro é 400. 400 dividido por 4. Ah, isso é fácil, professora. 400 dividido por 4 é 100. Eu quero 3 partes. Se uma parte é 100, 3 partes... 3 partes é 300. Três quartos de 400. Professora, a senhora ensinou a simplificar 75%. 3 quartos de 400. Acabamos de achar 300. Olha que legal. Olha o que nós percebemos. 50% é metade. 25% é 1/4 de 100%. 75% são 3/4 de 100%. O que você observou nos resultados desses cálculos? Eu observei que se eu calcular 50%, é o mesmo que calcular 1/2. Se eu calcular 25%, é o mesmo que calcular 1/4. 75% é o mesmo que calcular 3/4. Mesma coisa. Podemos ainda escrever diferente, né? 50%. Por que é diferente, professora? Porque aqui é a forma fracionária. Eu posso escrever na forma decimal. 1/2, metade. 50%, 0,5. 25%, 1/4. 25%, 0,25. 75%, 3/4. 0,75. As duas formas são iguais. Professora, eu não entendi. Olha, se eu tenho a porcentagem, eu consigo trabalhar com ela na forma fracionária e na forma decimal. Toda vez que eu quiser saber a porcentagem de um número, é só eu multiplicar essa porcentagem por esse número. Por exemplo, eu tenho R$120. Eu quero saber quanto é 25% desses R$120. Professora, a senhora acabou de falar que é só multiplicar. É só multiplicar. Professora, 25% é 25 centésimos, né? Se é só multiplicar, eu posso multiplicar 120 por 25 centésimos e eu já tenho a resposta certa? Sim. É só multiplicar 120 por 25 centésimos. Você já vai encontrar o resultado. Simples, não é? Quanto é 25% de 120?
120 vezes 25 centésimos. 5 vezes 0, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. 2 vezes 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 0, 0, 0, 1, 3. Vírgula, 2 casas, volto 2 casas e ponho vírgula. 25% de R$120, R$30. Ficou mais fácil, não ficou assim? Então, sempre que eu quiser saber a porcentagem de um número, eu multiplico. Professora, não quero fazer assim, quero fazer direto. Não tem problema. Multiplica também. Se eu fosse fazer aqui direto, 50% de 200. Professora, eu não quero ficar pensando em transformar. Muito complicado para mim. Não pensa. 50%. 50 por 100. A senhora falou que era multiplicação. Multiplicação. 50 por 100 vezes 200. 50 vezes 200. 10.000. Dividido por 100, porque eu não tenho fração aqui, mas eu tenho 1. É como se eu estivesse dividindo por 1. 100 vezes 1 é 100. Posso simplificar o zero. 100 dividido por 1, 100. Deu o mesmo resultado? 100 e 100? Mesma coisa. Por isso que eu falei, se você fez de uma forma diferente, parabéns, tá certo? Tem várias formas de resolver. Você pode escolher a que você achar mais fácil. Tudo bem? Acho que ficou claro, né? Mesmo porque vocês já trabalharam no 5º ano porcentagem. Item 3. Complete o quadro a seguir com as formas de representação de um mesmo número decimal. Então, nós temos a coluna da linguagem natural, da forma fracionária, forma decimal e forma percentual. Primeira linha é o exemplo. 20 centésimos ou 20%. 20 por 100, 20 centésimos, 20%. E aqui? Aqui eu tenho o contrário. 50%. 50 por 100. Forma decimal, 50 centésimos. Aqui eu posso simplificar, né, pessoal? Ó, 0, 0. Aqui eu posso simplificar por 5. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. 1. Meio. 75 centésimos. 75%. 75 por 100. Posso simplificar. Professora, não lembro mesmo o que é simplificar. A senhora acabou de falar, mas já esqueci. Simplificar é dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Ah, vou simplificar por 25. Eu consigo dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. 75 dividido por 25 é 3. 100 dividido por 25 é 4. 3 quartos. 25% ou 25 centésimos ou 1/4? 1/4. 25 centésimos. 25%. 10%. 10 centésimos. 10 centésimos. 10
centésimos ou 10%. Tudo bem? Acabou. Próximo. Resolvendo situações problema. Atividade 5. Complete as palavras cruzadas para descobrir o nome de um passarinho. E agora? Como é que eu vou saber qual é o nome desse passarinho? Como que eu escrevo aqui? Quatorze avos. 5 cestos. 1/8. 3/3. 6/9. E agora, qual é o nome do passarinho? O nome do passarinho é colibri. O nome do passarinho é colibri. Esse pássaro é um gênero de beija-flores que vive na América Central e do Sul. O grupo possui 4 espécies, 3 das quais existem no Brasil. Estas aves são normalmente pequenas, seu peso oscila entre 2 a 6 gramas e o tamanho varia de 6 a 12 centímetros de comprimento. E são as únicas que podem voar para trás e para frente. Se vocês tiverem alguma curiosidade, está disponível nesse link aqui, ó. É de ciências e vocês podem encontrar mais descrições, né, sobre o beija-flor, tá? Então tem curiosidade sobre o beija-flor aqui. Item 2. Na casa de Marina e Pedro são utilizados 120 metros cúbicos de água por mês. Se eles planejam gastar somente desta quantidade, quantos metros cúbicos devem economizar? Utilize a imagem a seguir e responda as questões. Então, olha só a imagem. Essa imagem, ela foi dividida em 5 partes. Então, isso quer dizer que eles podem gastar em cada parte 24 metros cúbicos. Certo? Letra A. Quantos metros cúbicos correspondem a cada uma das partes? Olha, sem ler já dei a resposta. Foi dividido inteiro em 5 partes. Cada parte, tá escrito, né, gente? 24 metros cúbicos. 24 metros cúbicos. Quantos metros cúbicos correspondem a 2 partes? Nossa, professora, é fácil. Se uma parte tem 24, 2 partes, é só multiplicar por 2. 48 metros cúbicos. Essa lição estava bem facinho, né, gente? Complete. Portanto, como 2/5 de 120 é igual, a economia de água deverá ser de... Ai, professora, agora complicou. Presta atenção. Portanto, 2/5 de 120 é igual a quanto? O que é 2/5? 2/5 são 2 partes de uma divisão de 5. Meu inteiro foi dividido em 5 partes. Eu tenho que pegar 2. Quanto que vale 2 partes mesmo?
48. Então, 2/5 de 120 é 48. A economia de água deverá ser do restante. Quanto que é o restante? Se eu vou utilizar duas partes, vão sobrar quantas partes? A economia de água deverá ser as outras 3, né? Se eu vou utilizar 2 para completar 5, faltam 3. 24 é uma parte, 3 partes, é só multiplicar. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Economia de 72 metros cúbicos. Essa atividade estava moleza, tá acabando. Relacionar a escrita numérica às regras do sistema posicional de numeração. Atividade 1, completando o quadro numérico. Observe o quadro numérico a seguir. Legal, estou observando. Tem alguns números, tem algumas letras e tem algumas partes pintadas de cinza. Registre as considerações propostas para os itens a seguir. Vamos lá. Complete a sequência de número da primeira e quarta linha do quadro numérico. Primeira e quarta linha. O que eu posso observar na primeira e na quarta linha? O que esses números têm em comum? Primeira e na quarta linha. Deixa eu ver. 1.100, 1.110, 1.120, 1.130, 1.140, 1.150, 1.160, 1.170, 1.180. Quarta linha, 1.400, 1.410, 1.420, 1.430, 1.440, 1.450, 1.460, 1.470, 1.480, 1.490. O que esses números têm em comum? Eles estão caminhando de 10 em 10. Caminham de 10 em 10. Terminam em 0. Terminam em 0. Alguém colocou aí múltiplos de 10. Boa também. No quadro, qual a relação entre dois números consecutivos da primeira coluna? Qual a relação entre dois números consecutivos? 1.100, 1.200. Qual a relação? A relação é que um difere do outro em 100 unidades. Do outro. Atenção, professora. Certo? Relação, difere um do outro de 100 unidades. Também são múltiplos de 10, também terminam em 0. Olha quanta relação eles têm. Olha, vamos para a última parte. Escreva os números correspondentes às letras A, B, C, D, E, F. Olha, para escrever o número e escrever por extenso. Vamos caçar o número A. A, 1.170. Vamos colocar o número primeiro. B,
1290. B, 1300. C, aqui é 1500, 1510, 1520. Então, 1300, 1520. Letra D. 1600, 610, 1620, 1630, 1640, 1650. 1650. Letra E. 1800, 1810. Letra F. 1980. 1810, 1980. Ai, que ótimo. Agora vamos escrever por extenso. 1160. Opa, 170. Acho que a professora de vocês já cansou de fazer tudo de uma vez. Não pode fazer todas as lições de uma vez. Tem que separar um horário para estudo. Olha a importância de separar um horário para estudo. Eu fiz a correção seguida. Cansa, viu, gente? Vocês têm que separar um horário para estudar. 1300. 1520. 650. Olha a importância da leitura para uma boa escrita. 1810. 1980. Tá acabando. Complete o quadro numérico. Os 4 quadradinhos que estão pintados de cinza. Moleza, né? 1730, 1840, 1820, 1930. São os cinzas. 1730, 1820, 1840, 1930. Escreva a seguir em ordem decrescente. Ordem crescente, do menor para o maior. Ordem decrescente, do maior para o menor. 1930 é o maior. Próximo. 1840, 1820, 1730. Do maior para o menor. E a última atividade, atividade 2, o maior número é: reorganize os algarismos registrados no quadro a seguir, incluindo o algarismo em destaque, de modo a obter o maior número de 3 dígitos.
Vamos lá? Então, vamos acrescentar o 7 aos algarismos a seguir, de modo a obter o maior número possível. Então, vamos lá. Se eu colocar 127, posso colocar 172. Posso colocar 217, 271, 712 e 721. Maior, 721. 50, 507, 570, 075, 057, 705, 750. Maior, 750. 17, posso colocar 177, 717 e 771. O maior, 771. Acrescente o 0 aos algarismos a seguir, de modo a obter o maior número possível. 25, 250, 025, 205, 502, 520, 052. Maior número, 520. 990, 099, 909. Maior, 990. 83, 830, 083, 803, 308, 038, 380. O maior, 830. Acrescente o 9 aos algarismos a seguir, de modo a obter o maior número possível. 15, 159, 195, 591, 519, 951, 915. Maior número, 951. Eu vou fazendo combinações de modo a incluir esse algarismo nos números que eu já tenho. 66, 669, 696, 966. Maior número, 966. Eu só vou mudando a ordem dos algarismos. 37, 379, 397, 793, 739, 973, 937. Maior número, 973. Acrescente o 3 aos algarismos a seguir, de modo a obter o maior número possível. Os outros 3, vocês vão fazendo da mesma forma. Ao terminarem, tirem uma foto e mandem no meu WhatsApp, que eu quero ver como que vocês fizeram, ok?